pessoal, tudo bem com vocês? Caiu de paraquedas nesse vídeo? Então, muito prazer, sou a G Correia, professora de costura criativa do Ateliê Maria Ju, e já chego pedindo para vocês se inscreverem neste canal, que vocês não vão se arrepender, e se possível, ativa o sininho das notificações, assim toda vez que tiver vídeo novo, e tem vídeo novo toda semana, o YouTube vai te avisar. Estou também no Instagram, onde tem uma galera lá que me segue, porque sabe que eu vou ensinar peças por lá também, vou mostrar os bastidores, vou mostrar algumas dicas que são exclusivas do Instagram, então já te convido a seguir também a minha página no Instagram. A peça de hoje é uma delícia de fazer, além de ficar linda, olha só essa frasqueira aqui, que tem um diferencial na tampa dela, que eu vou mostrar agora para vocês, que é este espelho aqui. Olha só que gracinha essa frasqueira com espelhinho, com bolsinho, tem elástico aqui dentro, porque a sugestão é para maquiagem, para esmalte, então você pode colocar aqui dentro o que você quiser, na verdade, né? O que eu sempre digo, a gente dá a sugestão, mas quem decide o que vai fazer com a peça são vocês. E é uma peça que também você vai oferecer para sua cliente com esse diferencial, exclusividade do Ateliê Maria Ju e, a partir do momento que você fizer, exclusividade do seu ateliê também. Como vocês podem ver aqui no espelho da frente, eu usei a técnica do quebra-cabeça. Já tem vídeo no canal, depois eu vou deixar linkado para vocês, que eu explico como que faz essa técnica aqui, que fica muito linda e você aproveita os retalhos que você tem de sintético e economiza material. Estou utilizando o sintético verniz glitter para fazer essa peça aqui, utilizei recouro para estruturar e lembrando que se você quiser adquirir esses materiais, tem o site da loja, vou deixar aqui para vocês. Então todos os materiais usados aqui nessa peça, tanto a alça, tem o sintético, tem também as ferragens, cursores, zíper, tudo tem lá no site da loja. Sem mais delongas, vamos aprender o passo a passo dessa frasqueira linda com o espelhinho aqui dentro. Este aqui são os nossos espelhos, então. O espelho da frente e o espelho de trás. O espelho da frente eu fiz assim, com esse quebra-cabeça que eu já ensinei. Tem uma frasqueira térmica em que eu ensino a fazer essa técnica aqui. Eu optei por ela, você pode fazer a técnica que você quiser, você pode fazer o espelho liso, você pode fazer matelaçado, da forma que você quiser. Então, essa técnica aqui, é só você ir lá no vídeo da frasqueira térmica, eu vou deixar o link para vocês, e caso vocês queiram fazer essa técnica aqui. E aqui o espelho de trás, que eu fiz liso mesmo, esse daqui é o verniz glitter 0.9. Como que eu fiz esse espelho aqui, este molde? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu desenhei aqui no papel, só pra vocês terem uma ideia de como que eu fiz esse molde. Então, primeiro, eu risquei no meu sintético a medida de 32 por 24. Então, eu cortei um retângulo de 32 por 24. Achei o meio, e aí, do meio pra cada lado, eu marquei 5 centímetros. Então, 5 centímetros pra cá, 5 pra cá, certo? Fiz aqui a minha marcação dos 5 centímetros. Aqui, nesta lateral de 24 centímetros, eu marquei de cima até aqui embaixo 15 centímetros. Eu vou deixar aqui pertinho para vocês, caso vocês queiram tirar print da tela, que tem aqui as medidas, tá? E aí, eu marquei os 15 centímetros, fiz aqui a marcaçãozinha, e eu fiz o risco à mão. Essa curva aqui, eu fui fazendo, ó, eu peguei o lápis, isso no próprio sintético, tá? Eu não fiz um molde no papel, esse aqui é só um desenho para mostrar para vocês como foi que eu fiz. Então, eu peguei um lápis e eu fui fazendo aqui, ó, uma curva de uma marcação até a outra. E aqui embaixo, eu fiz aquela curvinha básica que você pode fazer com a régua de curvas ou com o fundo do copo, aquela dica que eu sempre dou para vocês, tá? O cone de linha, coloca aqui e faz aquela marcaçãozinha da curva de baixo. E eu cortei este lado aqui primeiro. Depois, eu só dobrei, tá? Então, no caso, ó, eu fiz aqui as marcações, né? Cortei aqui de um lado, aí eu usei aquela marcação do meio, eu dobrei, e daí eu fiz o risco do lado de cá e cortei o lado de cá também, tá? Então, o que que eu fiz? Cortei, dobrei no meio
E aí, eu marquei o lado de cá para os dois lados ficarem iguaizinhos, porque como essa curva eu fiz à mão, então dificilmente eu ia fazer a mão aqui idêntica a esse lado. Então, é mais fácil eu cortar, viro e corto aqui deste outro lado. Então, este daqui é o gabarito para você fazer esse espelho aqui arredondado dessa forma que eu fiz. Como nós vamos conferir com os clipes, quando chegar a hora do fole, do canal de zíper, nós vamos conferir essa medida aqui da circunferência na hora de aplicar o espelho no canal de zíper, então não tem problema. Caso sua curva fique um pouquinho mais fechada, um pouquinho mais aberta, vai dar, porque a medida que eu passo para vocês do canal de zíper e fole é sempre com folga, tá? É sempre medidas sobrando, justamente por isso, porque cada um vai fazer um tamanho de curva diferente. Então, com os espelhos já cortados e prontos, caso você queira fazer alguma coisa aqui no espelho da frente, eu vou separar, vou deixar ele aqui de lado um pouquinho, vou pegar aqui o meu tecido de forro. Este tecido aqui é um cetim, mas eu queria que ele ficasse um pouquinho mais armadinho, então eu colei aqui atrás uma entretela. Aquelas entretelas que as pessoas usam para fazer bordado. Aí é bem opcional, caso você queira deixar um pouquinho mais durinho, ou você usa já um cetim que já vem dublado, ou um outro material, tá? Mas é que eu queria deixar ele mais durinho. Aí eu vou dobrar aqui e vou achar o meio. Ele tá sobrando, tá? Como vocês podem ver, eu cortei maior, assim, tá sobrando, não tem problema. Eu só preciso de uma referência de meio. Então, eu vou dobrar ele aqui e eu vou cortar, fazer um piquezinho aqui, ó, pra achar o meio dele em cima e aqui embaixo. Porque eu vou colocar um espelhinho nesse forro aqui que vai na minha tampa. Aqui eu tenho um espelhinho. Esse espelhinho aqui é um espelhinho que eu já tinha numa bolsinha e eu tirei, mas você pode ir nessas vidraçarias e pedir para eles, às vezes eles têm até restinho de espelho, tá? Então, é importante que ele esteja bem acabadinho para você não se cortar, toma bastante cuidado. Achei, então, aqui o meio e eu vou posicionar ele aqui no meio, ó. Aí, você escolhe aonde você quer colocar esse espelhinho, qual altura. Eu vou colocar bem aqui no meio, ó, vou colocar ele um pouquinho mais para cima aqui, ó. E eu vou passar uma colinha de artesanato atrás, pra ele ficar bem coladinho. Ele tá até com um pouquinho de cola, que é da onde eu tirei da onde tava. Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola e vou colar esse espelhinho aqui, ó. Vou segurar bem e vou deixar essa cola evaporar, secar direitinho e vou deixar ele bem colado aqui. Não tem problema que depois você limpa, né? Depois que a bolsa estiver pronta, limpa. Só que eu vou fazer uma moldurinha para esse espelho, não vou deixar ele assim sem acabamento. Então, eu vou pegar um sintético e vou fazer uma moldura para esse espelho. Aí, depende muito do tamanho do espelhinho que você vai usar. Agora, com o meu espelhinho, então, já colado, eu recortei um retângulo de sintético. Não posso passar a medida para vocês, porque vai depender da medida do seu espelho. Você corte ele maior. No caso, o meu espelho, ele é ovalado, tá vendo? Ele é oval. Então, eu cortei um retângulo maior do que o meu espelho. E aqui, eu fiz o corte menor que meu espelho. Pra quê? Pra gente poder colar agora esse sintético no espelho. Eu vou passar a cola aqui, ó, nesta beiradinha. A mesma cola de artesanato que eu usei, eu vou usar agora para fazer essa parte. Então, eu vou passar aqui a cola e eu vou colar aqui. Desta maneira aqui, ó. Colei aqui no meu espelho. Não se importem se vazar um pouquinho de cola aqui pro lado do espelho. É só deixar secar, que aí depois você tira. Porque ela é plástica, então você consegue depois tirar. E tá colado aqui. Agora, eu vou passar uma costura nessa bordinha aqui. Estou utilizando o calcador de zíper, que é aquele fininho, de metal mesmo, não é o calcador de teflon. E passo aqui a costura na beiradinha aqui, ó. Pronto. Tá aqui o nosso
nosso espelho com a moldurinha. Se vocês colarem bem direitinho esse espelho no forro e colarem essa bordinha aqui, não tem perigo desse espelho cair, dele sair daqui não, certo? Até porque, como a gente vai cortar menor aqui essa moldura, essa parte de dentro, ele tá bem aqui, ó, ele tem bastante sobra aqui dentro da nossa moldurinha. Então, ficou assim. Agora, eu vou fazer um bolsinho de tela para colocar aqui logo abaixo aqui do meu espelhinho. Então, eu peguei uma tela. Você pode dar acabamento com viés ou de sintético. Eu peguei uma tira aqui do sintético. Deixa eu tirar essa rebarbinha aqui, pra ficar mais bonitinho. Tem que ficar bem certinho. E eu vou colocar aqui, ó, essa beiradinha com o viés de sintético. Vou passar costura aqui. Então, aqui não tem segredo, não tem mistério. Eu cortei essa tirinha de sintético com 2,5 centímetros. E tô costurando aqui. Como eu disse, você pode usar o viés de boneon, que também dá certo. Eu quis fazer com o sintético, sei lá, vai ficar diferente. Mas você escolhe. A maneira de colocar é a mesma, tanto se você estiver usando o viés de boneon ou esse daqui. Pode colocar aquele de gurgurão também, se você preferir. Aí é só dobrar e passar aqui, ó, o acabamento. Ficou assim, bem bonitinho. Agora, eu vou costurar aqui nas laterais. Eu vou alinhar de acordo com essa moldura aqui do meu espelho, ó. Eu vou deixar ele bem alinhadinho aqui e vou passar a costura aqui, costura reta mesmo aqui nas laterais. Estou costurando, então, aqui na lateral, na primeira lateral. Vejo se ele tá bem retinho. Sempre confere. Coloquei um pouquinho abaixo do meu espelho, da moldurinha aqui. Ficou um dedo mais ou menos abaixo. E agora eu vou costurar esse lado aqui. Porque depois a gente vai aplicar lá no nosso espelho. E vou costurar aqui embaixo também, só pra dar uma segurança. Mas depois a gente vai cortar, vai acertar certinho com o espelho. Mas é só pra dar uma segurança aqui. Pronto, então o nosso forro, ele tá pronto. Já coloquei tudo que eu queria colocar. Agora a gente vai voltar lá pro espelho. Peguei, então, meu espelho da frente, já coloquei a minha etiqueta, que é essa plaquinha de metal. E eu colei aqui atrás o recouro, porque eu gosto de peças bem durinhas, assim, desse tipo de frasqueira. Então, eu gosto de usar o recouro, esse aqui é um recouro 0,8. Se vocês quiserem, tem lá no site da loja, vou deixar aqui qual que é o endereço da loja. E eu colei com a cola em spray. Detalhe, gente, que vocês podem ver que não tem bolhas aqui na frente, porque eu passei cola neste recouro inteirinho. Então, você passa o spray ou a cola de contato, se você quiser usar, também pode. Mas você não pode passar, por exemplo, numa tira aqui, deixar um vão e passar em cima, ou passar só na volta. A parte que você deixar sem cola vai fazer bolha aqui na frente. Então, aqui ela vai levantar, vai ficar aquelas ondas, que é daquela parte que não tem cola. Então, muito importante é vocês passarem cola no recouro todinho, ou no outro estruturador que vocês forem usar, seja o TNT 150 ou o EVA, não importa. Sempre que vocês forem estruturar, passem a cola no estruturador inteirinho, vira, e aí vocês sempre dão aquela alisada para não ficar bolha nenhuma. E aí eu peguei o meu forro, aquele do espelhinho, que é o que eu quero que fique na tampa. Então, a nossa frasqueira, ela vai abrir assim. Então, eu quero que esse espelho fique aqui, ó. Porque quando eu abrir a tampa, ó, nossa frasqueira vai ficar assim, certo? Esse aqui é o lado certo dela. Só que ela vai abrir assim. Então, o espelho vai ficar aqui pra cima com o nosso bolsinho. E agora, ó, eu vou centralizar, porque eu já tinha achado os meios desse espelho. Então, eu vou colocar aqui, ó, aquele piquezinho que eu havia feito no meu forro. Eu vou colocar aqui, ó, o piquezinho com o piquezinho, embaixo a mesma coisa, ó. Eu centralizo, eu coloco o meu pique com pique. E aí, eu vou passar a costura na volta aqui pra prender o forro no meu principal.
Vou mostrar aqui só para vocês terem uma ideia. Eu costurei aqui só um pedacinho, onde tá o meu pique aqui no meio. E aqui também costurei um pedacinho. E aí eu viro para ver se tá certinho aonde eu quero. Não se esqueçam de não deixarem esse espelho muito aqui para cima. Tem que deixar um espaço, porque nós vamos colocar ainda o vivo para dar o acabamento, e depois a gente vai colocar o canal de zíper. Então, não deixem esse espelho muito próximo aqui, ó. Eu tô deixando mais ou menos aqui uns 2,5 centímetros de distância, pra gente poder ter folga para colocar o vivo sem correr risco de passar por cima dessa moldurinha aqui. Então, agora que eu já vi que tá certinho, eu vou passar a costura nessa volta aqui. Costurei aqui. Agora eu vou cortar. E agora vai dar pra gente ver direitinho como que ficou o nosso espelho aqui, ó. Então, eu vou cortar, vou tirar esse excesso aqui. Se vocês quiserem, não precisam dublar o forro, que nem eu fiz. Mas eu deixo aí pra vocês uma opção, pra vocês saberem que dá pra fazer isso também. Refiladinho, nosso espelho. Olha que belezinha que vai ficar essa frasqueira, gente. E agora eu vou colocar o vivo. Então, o nosso acabamento vai ficar aqui embaixo, porque é uma frasqueira que vai abrir assim, certo? A tampa dela é assim que abre, então essa é a parte de baixo, e aqui que vai ficar, então, o acabamento do nosso vivo. Peguei uma tirinha aqui de sintético de 4 centímetros, essa aqui tem 4 centímetros, vou colocar nessa marcação aqui do meio. Vou colocar aqui nessa marcação do meio. Vou costurar ela aqui. Pronto, costurei até a metade. Agora, eu vou pegar o meu vivo. Deixa eu acertar aqui a pontinha dele. E vou encaixar. Vou levantar o meu calcador e vou encaixar ele aqui. O corte dele fica com o corte do meu espelho. Por isso que o espelho tem que estar cortado bem certinho. E eu vou passar uma costura no meio dessa parte chata aqui, ó. Nem colado no nosso caninho e nem na beiradinha. Eu vou costurar aqui no meio, ó. Vou vindo passar aqui a costura no meio. E venho aqui fazendo a curvinha dele. Se seu vivo estiver muito duro, que nem agora que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá na época de frio, então às vezes fica mais duro ainda, né? Porque o tempo tá frio. Deixa ele um pouquinho no sol, ou coloca um pouquinho passa um pouquinho de secador, pra ele dar uma aquecida, que daí ele amolece, fica mais fácil pra quem tem dificuldade aí e quer treinar a colocação do vivo, é mais fácil se você der uma amolecida nele, afinal ele é plástico, né? Então, a fonte de calor vai fazer com que ele amoleça. Claro que tem que tomar cuidado com essa fonte de calor, para também não derreter o seu plástico. Chegando aqui no final, vou cortar o meu vivo, encosto a tesoura aqui, estico o meu vivo e corto. Abaixo ele aqui, ó. Vou abaixar esse acabamento e vou passar a costura aqui por cima. Pronto. Então, o nosso espelho aqui da frente já está prontinho. Bem legal, com bolso, com espelhinho, com tudo, bem caprichado. Agora, a parte de trás é muito mais fácil, porque não precisa fazer nada disso aqui. É só você colocar direto o recouro para estruturar, coloca o forro e passa o vivo. Então, como eu falei, a parte de trás eu só colei o recouro, da mesma forma que eu colei no da frente. Vou pegar aqui o meu cetim, que eu dublei na entretela. Vou colocar aqui, olha só. Vou colocar ele bem certinho aqui. E vou passar a costura e o vivo em volta. E só, é só isso que tem pra fazer no espelho de trás. Espelho de trás finalizado, já com todo o acabamento. Agora, nós vamos começar a fazer o canal de zíper. Só que antes de irmos mesmo pro canal de zíper, eu vou deixar pronta já aqui aquela alça de mão. Então, eu peguei uma tira de sintético, ele tem 4,5 de largura e 28 de comprimento. Fiz um risco
com 1,5 cm da borda pra dentro, dos dois lados. Então, eu risquei aqui 1,5 e passei a cola de contato nas duas beiradinhas. E aí, eu vou virar aqui, ó. Eu vou juntar essas beiradinhas nessa marcação aqui que eu fiz. Vou fazer isso dos dois lados, vou colar dos dois lados. Colei dos dois lados, ficou assim. Aí, eu vou pegar um pedaço de alça pronta, vou pegar um EVA, este EVA aqui, ele tem 4 milímetros, porque eu quero ele mais grossinho, eu quero dar um volume nessa alça. Se você não tiver esse EVA de 4 milímetros, você pode colar, coloca 2 de 2, ou coloca somente um de 2, e eu vou colar aqui, deixando uns 2,5 centímetros em cada borda, ou mais, vou deixar mais um pouquinho, eu vou deixar 5 centímetros de cada lado, porque aqui a gente ainda vai dobrar. Então, eu vou deixar uns 5 centímetros de cada lado. Vou colar esse daqui com aquela mesma colinha de artesanato que eu colei o nosso espelhinho. Meu EVA tá colado aqui. Essa minha alça, ela tem 2,5 centímetros de largura. E o EVA eu cortei com 1,5. Aí, depende muito da largura da alça que você vai usar. Passei cola também aqui, ó, em cima do meu EVA. E eu vou colar agora essa tira aqui em cima. Pode usar cola de contato também. E eu vou centralizar aqui e vou colar, ó. Só pra facilitar a nossa costura. Colei. Aperto bem aqui. E eu vou passar uma costura agora na beiradinha de fora a fora dos dois lados pra prender esse sintético nessa alça aqui. Vou passando a costura bem aqui na pontinha. Por isso que eu uso bastante esse calcador de zíper, porque ele facilita nessas costuras. E independente do tamanho da sua alça, esse EVA que vai aqui dentro, ele tem que ser menor, justamente por isso, senão a gente não consegue costurar aqui na beiradinha, ó. Costurei aqui. E agora eu vou passar uma costura deste lado aqui também. Pronto, olha só como é que ficou a alça com esse voluminho. Olha só, essa daqui é a alça de mão. Que gracinha que fica. Eu usei a linha preta em cima e a linha nude aqui embaixo, pra não ficar destacando. Então, essa alça aqui, ela já tá pronta. Agora, vamos pra próxima etapa. Pro meu canal de zíper, eu já tô com tudo pronto aqui. O zíper, o meu sintético e o meu forro. Eu quero colocar nesse forro aqui uns elásticos pra colocar batom, colocar rímel, sei lá, o que você quiser colocar. Então, eu peguei aqui um elástico de 2 centímetros e eu tenho que fazer isso primeiro. Eu vou marcar um ponto aqui pra eu começar e eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar, ó, vou prender o elástico aqui, costurar no começo e eu vou deixar uns vãos aqui, ó, pra justamente isso, eu colocar batom ou qualquer coisa que eu queira colocar dentro dessa necessaire, esmalte. Eu costurei aqui. Isso aqui, gente, não tem medida, é totalmente aleatório, faz também se quiser. Eu deixei uma distância aqui, um palmo mais ou menos do início aqui do meu forro. E eu passei uma costura deste lado aqui, ó, prendi deste lado, vou virar pra cá e vou passar uma costura fora pra tampar isso daqui, ó, pra tampar esse acabamento, esse corte aqui. Então, vou passar aqui uma costura e aí ele vai tampar esse corte. Tá vendo? Olha só como é que ficou. Ele tampou aqui onde estava o corte, então fica um acabamento perfeito. Agora, eu vou deixar alguns espaços assim e vou passando costura. Vou deixar aqui o que eu acho mais ou menos que possa caber um esmalte, um batom. Olha só. Opa, deixa eu cortar aqui que não cortou. Então, vou fazer isso até acabar meu elástico. Eu tenho um pedaço grande aqui de elástico, mas não vai dar pra chegar até o final do meu forro. Mas não tem problema, eu quero fazer só em algumas partes mesmo dessa frasqueira.
Olha só como é que ficou, então. Totalmente aleatório. Eu fui colocando 2 dedos e costurando, 2 dedos e costurando, até aqui no final, que eu fiz aquele acabamentinho, dobrei a pontinha, fiz uma costura por fora e uma por dentro pra ficar bem acabadinho. Ficou assim o nosso forro. Agora a gente vai fazer vai colocar o zíper no nosso canal. Peguei aqui o meu sintético, o zíper virado pra baixo, então ele fica de frente com o sintético. Deixo sempre uma sobrinha de zíper na ponta. E vamos lá começar. Vem costurando aqui, dando uma leve esticadinha no nosso zíper, bem pouquinho, pra tirar aquela ondulação que o nylon tem. E costura até o final. Zíper costurado, vou virar assim. Vou pegar aqui o meu forro. Do jeito que ele tá aqui, virado pra cima, eu vou encaixar ele aqui embaixo. Vou encaixar ele embaixo aqui do meu canal. E vou passar a costura aqui na ponta. Esse forro eu também coloquei a entretela. Lembrando que a entretela, você não precisa colocar ela menor, tá? Quando a gente vai dublar, não precisa fazer igual o estruturador, que a gente tem que deixar aquela margem de 1 centímetro, porque a entretela é bem fina, né? Muito fina, é como se fosse um papel. Então, não tem necessidade de você fazer ela menor. Forro costurado, agora a gente vai rebater. O que é rebater? É virar todo mundo aqui pro mesmo lado e passar a costura pra assentar todo mundo aqui, ó. Então, a gente vem aqui e passa a costura no ponto grande, 4,5 ou 5. Aqui, então, é só passar essa costurinha rebatendo, puxa bem o forro, puxa o principal, vinca ele bem aqui, segura e vem passando a costura. Pra gente segurar esse canal todo aqui pra baixo. Canal rebatido, olhem só como que ficou. Agora eu preciso achar o meio, então eu dei um piquezinho aqui, ó, a gente junta ponta com ponta do sintético e dá um piquezinho aqui no meio, pra gente poder posicionar primeiro a alça de mão. Então, a primeira coisa que a gente vai posicionar é a alça de mão. Essa daqui que a gente já deixou pronta. O que eu fiz, então? Lembra que a gente deixou 5 centímetros aqui sem aquele EVA? Eu vou dobrar aqui com 2,5. Ó, dobrei aqui com 2,5 e aqui com 2,5. Que é nessa parte que nós vamos costurar. Peguei o meu canal, aonde eu achei o meio, eu marquei 10 centímetros e coloquei uma fita crepe deste lado e uma fita crepe deste outro lado. O meu canal, a largura dele do zíper até aqui, ficou com 11 centímetros. Então, eu marquei aqui na fita crepe 5,5, que é a metade desta lateral aqui do nosso canal. Então, ficou com 11 centímetros e eu marquei aqui com 5,5. Para eu saber onde que fica o meio desta lateral. E aí, nós vamos costurar aqui, ó, vou posicionar, aqui está a minha marcação do meio. Então, eu vou posicionar minha alça, ó, o meio da minha alça aqui. E aí, nós vamos passar uma costura. Lembrando que quando a gente for costurar isso daqui, o forro fica solto. Você não vai costurar junto com o forro, é somente o principal. Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Você pode fazer aquele quadradinho, que é tradicional, e fazer aquele xizinho, caso você não queira colocar rebite. Ou você pode, ó, abrir aqui, que é o jeito que eu gosto de fazer, passa uma costura aqui e depois você vira e passa outra costura aqui, ó, e coloca o rebite. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Vou fazer e vou mostrar pra vocês. Olha só, costurei aqui, como eu falei, agora eu vou virar essa alça e vou passar a costura aqui, pra tampar esse corte.
Vou passar a costura nesta parte aqui. Ficou assim, costurado, acabamento escondidinho. Posso já tirar essa fita crepe. Agora, a gente vai pro outro lado, fazer a mesma coisa. Como que eu vou costurar aqui? Eu posiciono a minha alça onde eu quero, e aí eu trago esse aqui um pouquinho pra cá e entro aqui na minha máquina, ó. Eu consigo entrar aqui na minha máquina, passo a costura aqui, viro e passo a costura aqui, ó. Pronto, ó, alça costurada dos dois lados. Se quiser colocar um rebite aqui, pode colocar. Vocês estão vendo que o forro tá solto, não tem nada costurado nele, tá só costurado aqui no sintético. Essa alça aqui já está pronta. Agora, nós vamos colocar o tirante da alça aqui, ó, um de cada lado, que é aquela tira da alça lateral. Agora, nós vamos pegar a tira de alça pronta. Se você quiser fazer essa alça, pode fazer também. Uma meia argola. E nós vamos costurar da ponta pra cima, seguindo a mesma direção dessa alça aqui, certo? Vamos fazer isso daqui. Nós vamos passar a costura. Quando chegar aqui em cima, nós vamos colocar aqui a meia argola. Olha só. Nós vamos colocar aqui a meia argola. Então, a gente vai vir costurando aqui. Quando chegar aqui em cima, nós vamos contornar e vamos descer. Posicionei a minha alça aonde eu quero. Se você quiser colocar uma fita dupla face aqui, também ajuda. E vou costurar essa alça aqui, como eu falei, mantendo essa mesma distância que a gente deixou naquela alça de mão. Olha só, a minha meia argola já tá aqui, puxo ela bem aqui. Eu dobrei aqui mais ou menos uns 2,5 centímetros, 3 por aí. E eu queimei essa beiradinha também da alça, passei um isqueiro. Deixo bem puxado aqui a meia argola. Venho o máximo que eu conseguir. Viro. O forro tá solto. Não costuro o forro, ó. Venho aqui. Mais um pontinho. Que eu não quero que fique muito na beiradinha. Aqui. Virei. E agora, vamos descer aqui. E faço a mesma coisa do outro lado. Olha só como é que ficou o nosso suporte da alça lateral. Faço a mesma coisa agora nesta outra ponta aqui. Não se esqueçam, ó, como eu falei, de queimar aqui a beiradinha, porque essa alça, ela desfia menos, mas ela também desfia. Então, a gente deixa bem queimadinho aqui, coloco a meia argola e dobro mais ou menos aqui de 2,5 a 3 centímetros. Nosso canal, então, está pronto. Olha só como é que ficou. Não vou estruturar ainda, porque eu gosto de colocar primeiro o fole aqui, depois eu estruturo e refilo direitinho. Então, vou pegar aqui o meu fole, vou virar ele pra baixo. Aqui, ó, direito com direito. Já passei os meus cursores também, não se esqueçam disso. Tem que passar o cursor antes de costurar o fole. Coloquei 2 cursores, porque é uma bolsa... É uma frasqueira com uma abertura grande. Então, coloquei 2 cursores. Agora, vou colocar aqui o meu fole e vou costurar aqui. Vou trocar a linha, porque eu tava com a linha dessa cor aqui. Vou trocar, vou colocar a preta pra gente continuar. Voltei aqui com a linha preta, vou pegar o meu forro, vou colocar aqui embaixo o forro do meu fole, vou colocar aqui e vou costurar. Vou virar o principal e o forro, vou virar aqui, estica bem e vou rebater. Encaixa aqui, ponto grande, e vou rebater aqui com uma costura bem bonita. E retrocesso.
Agora, nós vamos pegar o espelho e nós vamos clipar esse canal lá no espelho pra gente conferir as medidas. Peguei aqui, então, o espelho da frente e vou começar a clipar. Direito com direito, olha só. Direito com direito. E começo a clipar aqui o zíper no espelho. E vou clipar todinha essa volta bem direitinho pra gente poder tirar aqui o que tiver sobrando de folha. Pra gente conferir essas medidas. Vamos clipar, então. Clipei tudo e eles se encontram aqui. O meu zíper acaba aqui e meu folha, ó, eles se encontram aqui. Vou deixar uma margem de costura, vou fazer aqui essa marquinha e eu vou tirar esse excesso aqui de folha. Lembrando que eu não posso mexer no meu canal de zíper porque ele tem alça e tem esses tirantes aqui na lateral. Então, se eu tirar do meu canal de zíper, vai dar diferença aqui, vai tirar tudo do lugar. Então, eu não posso mexer nesse canal de zíper, eu só posso tirar pelo fole. Tirei o excesso do meu fole, também do forro, cortei os dois. Agora, eu vou colocar direito com direito e vou passar a costura deste lado aqui, do mesmo jeito que eu fiz do outro. Vou deixar bem alinhado e vou passar aqui a minha costura. Primeiro, eu passo aqui o fole. Depois, eu venho com o forro por baixo. Agora, para eu conseguir fechar esse fole que tá pequenininho, eu vou fazer aqui um rocambole, ó. Por isso que eu falo para vocês não estruturarem ainda. Deixa para depois. Vamos fechar isso aqui primeiro e depois a gente estrutura. Então, eu tenho que colocar, olha, forro com forro. Por isso que eu tenho que fazer este rocambole. Vou colocar ele aqui e vou passar a costura. Não sei se vai dar para vocês verem agora, mas eu estou somente, ó, costurando ele aqui. Fica apertadinho, mas a gente consegue. Vou puxar um pouquinho aqui, porque a gente colocou aqueles elásticos, nós temos a alça. Pronto, agora sim, achei aqui meu jeitinho. Faço o retrocesso no final, desviro e vou rebater. E agora, ó, que eu desvirei, vou rebater este lado aqui também. Desvira com cuidado, tá? Pra não descosturar nada. Pronto. Agora, eu vou passar uma costura aqui em cima, onde tá essa parte aqui do zíper, eu vou passar uma costura aqui fechando esse fole, só na parte de cima. Olha só, vou fechar aqui a parte de cima. E aí, eu vou colocar o meu recouro nessas partes aqui também. Costurei aqui, aqui embaixo ainda tá aberto, então eu vou encaixar o meu recouro aqui, vou colar e vou também colocar o recouro neste canal de zíper aqui. Recouro colado, colei todinho aqui no meu sintético. Agora, nós vamos entrar aqui na máquina e vamos passar aquela costura aqui na beirada pra fechar esse principal com o forro. Vou passar aqui na beiradinha, bem na beiradinha mesmo, nesta volta todinha, e depois eu vou refilar as beiradinhas. Olha que beleza, tudo refiladinho, costuradinho. Agora, eu vou achar os meios, né? Na verdade, eu já achei, então eu coloco costura com costura, dou um piquezinho em cima, um piquezinho embaixo. E aqui também, ó, costura com costura, na parte do zíper eu marco com uma caneta, um giz, alguma coisa, e dou um pique na parte de baixo. Vou pegar o meu espelho, vou colocar ele aqui dentro, estamos com o avesso pra fora, e aí eu vou colocar meio com meio, lembrando que esta é a parte de baixo. Parte de baixo vai junto com o fole. Então, eu vou colocar aqui, meio com meio,
Vou colocar um clips e vou clipando todinha a nossa peça. Vai dar certinho, porque nós calculamos bem esse fole. Lembrando que o zíper, ele fica com a parte da tampa. E vou clipando tudo isso daqui. Clipei tudo. É aquilo que eu falo pra vocês, quando a gente calcula direitinho o tamanho do fole, ele encaixa perfeitamente. Por isso eu disse que não importa a curva que você faça, o tamanho da curva. A partir do momento que nós vamos conferir essas medidas aqui, antes de costurar, antes de fechar, não tem problema se a sua curva ficar um pouco maior ou um pouco menor. Aí você olha aqui dentro, vê se tá tudo centralizado mesmo, porque às vezes a gente, quando vai clipar, anda um pouquinho, né? Sai um pouquinho do meio. Então, vocês olhem se aqui tá direitinho, no centro, a alça tá no centro. E aí, é só ir pra máquina costurar. Agora, pra fechar, quem já me acompanha há um bom tempo sabe que eu gosto de fazer alguns pontinhos aqui nas laterais. Então, eu coloco aqui. Vou fechar um pouquinho, ó. Dou uns pontinhos aqui na lateral. No meio, aqui da parte de cima... Passo uma costurinha aqui. E também nesta outra lateral, antes de começar a costura. Para não correr risco deste canal sair do lugar, do clipe escapar. Então, agora, ó, eu começo aqui pela parte de baixo. Embora ela esteja bem estruturada, dá pra fechar tranquilo, ó. Venho fechando aqui. Pego o meu alicate, que vai me ajudar na hora das curvas. Vou tirando os clips e vou costurando. Venho sentindo aqui o meu vivo. Quando chega na parte do zíper, é que eu gosto principalmente de pegar o alicate e puxar. Pra esse zíper encaixar certinho aonde eu preciso, ó. Nas curvas bem devagarzinho, a gente dobra uma parte, estica a outra. E eu venho puxando este zíper. Por isso que eu gosto de passar aquelas costuras. Porque aí eu sei que se o meu clipe escapar, que às vezes eu tô costurando esse lado e lá do outro lado o clipe está escapando. Então, eu sei que eu não vou perder o meio da minha peça. E ela precisa ficar centralizada, principalmente por causa das alças, né? Da alça de mão e do tirante da alça lateral. Agora é só a gente pega aqui, ó, com o alicate, porque o zíper ele tem um pouco de elasticidade e ele repuxa, então... Por isso que é bom a gente usar. E eu tenho uma alça aqui também desse lado aqui de dentro que tá estruturada. Ela também puxa um pouquinho o nosso material. Cuidado aqui com o cursor. Se quiser abrir também a bolsa, ó. Vamos abrir aqui. Que eu acho que neste caso vai facilitar. Ó, abre aqui o zíper. Sim, vai facilitar bastante. Aqui eu tenho o costume de fazer com a bolsa fechada, mas, como vocês podem ver, fica até melhor pra mostrar pra vocês, com ela aberta. Então, olha só, como eu disse, o zíper ele fica junto com a aba e a outra parte fica com o fundo. Vamos fechando aqui a última curva. Não repare, gente, tá passando um avião aqui. Vocês vão escutar o barulho dele. Jogo pra lá. Sempre cuidado com os cursores, ó. Acabou de escapar um aqui. Sorte que a gente já tava no finalzinho. E... olha só. Como é gostoso, né? Quando a gente fecha e tudo se encaixa. Olha só. Tudo encaixou. Agora é só a gente colocar o viés. Hoje, excepcionalmente, eu vou usar este viés aqui, aquele viés que geralmente a gente usa para patchwork.
Todo mundo sabe que eu gosto muito do viés de Boneon, mas eu esqueci de trazer aqui pro ateliê o viés de Boneon preto. Então, eu vou usar esse daqui mesmo pra dar o acabamento. Mas pra vocês verem que dá pra fazer também com esse. Eu sempre coloco o de Boneon, então agora eu vou fazer com esse daqui. E ele vai funcionar do mesmo jeito, bem devagar aqui, ó, que é onde tem aquele acabamento do vivo, onde tem mais camadas. Então, vem devagar, porque senão a agulha, ela quebra mesmo. Ó, vou colocar do mesmo jeito que eu colocaria o viés de Boneon. Jogo isso aqui pra lá. E agora só vem contornando aqui a nossa costura, o nosso espelho. Contorna. Vou jogar esse aqui pra lá. Vem fazendo as curvas. Olha só. Devagar, pra ele ficar bem aplicadinho. E a gente ter a certeza de que costurou tanto em cima quanto embaixo. E agora é só fazer isso na volta toda da peça. Chegando aqui no finalzinho, contornei a peça toda. Quando chega no final, eu corto um pouco maior, dobro, enfio aqui de baixo, olha só, e passo a costura, dando o acabamento. Devagar nesse final, tem muita camada, ó. A agulha, ela até entra meio assim. Pronto. Eu venho aqui na frente pra fazer o retrocesso, onde tá melhor. Aqui, ó. Prontinho. Viés colocado aqui no na nossa tampa, todinho acabado. Depois a gente corta todos os fiozinhos que tiver aí sobrando. E agora a parte de trás, do mesmo jeito, tá? Vou colocar aqui o espelho. Então, eu coloco a parte do acabamento do vivo pra baixo, junto com o fole. Vou clipar tudinho, costurar e colocar o meu viés. Viés colocado, fundo colocado, tudo terminadinho, bem acabadinho. Agora, a gente vai desvirar essa peça. Ela tem uma abertura bem grandona, porém, é uma peça que tá bem estruturada, principalmente se você estruturar com o recouro. Então, se quiser colocar uma fontezinha de calor aqui, coloca, porque às vezes dá um trabalhinho pra virar, olha só. Mas toma cuidado, mesmo assim, e vamos virando essa peça. Muito cuidado, mas, como eu disse, ela tem uma abertura grande, então, agora, ó, a gente vem modelando esse vivo pra ele ficar do jeito que ele tem que ficar, com as curvas bem certinhas, que quando a gente desvira a peça, ele perde um pouquinho, né? A peça às vezes perde um pouquinho do formato por conta desse vivo. Então, a gente tem que vir aqui, ó, fazendo todas as curvinhas que precisa. Aqui na tampa, é só a gente virar o zíper pra baixo. Olha só, vira aqui o zíper pra baixo. E aí, a gente deixa essa peça descansando umas 24 horas mais ou menos, cheia de coisa dentro, enche de toalha, coloca um monte de coisa dentro dela, fecha e deixa ela descansando por 24 horas para ela poder tirar essas marcas que fica da gente ter desvirado. A alça, eu vou usar a alça pronta, igual essa alça aqui, tá? A rosé. Então, eu vou fazer, você corta 1,40 m de alça, coloca daí o mosquetão na ponta e tá aqui. Olha só que coisa mais lindinha, a nossa maletinha de maquiagem com o espelhinho aqui dentro. Que coisa linda. Aqui, ó, os elásticos pra gente colocar as coisinhas aqui dentro. Se quiser fazer nessa voltinha toda, faz. Eu quis fazer só numa parte mesmo. E olha só que coisa mais linda. Vê se sua cliente não vai amar
uma frasqueira dessa toda personalizada. Se você quiser, você pode colocar o nome dela, você pode escrever make aqui fora, faz o que você desejar. E aí, vocês gostaram? Espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês façam, se fizer já sabe, me marca lá no Instagram, que eu gosto sempre, eu tenho muita curiosidade de ver as peças que vocês fazem a partir das aulas aqui do ateliê. Não esquece, deixa seu like, que isso ajuda muito pro crescimento do canal, se inscreve e um beijo, até o próximo vídeo.